Está começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o seguro obrigatório, válido para automóveis e motocicletas. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, entre outras coisas. E diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E um decreto-lei de 1966 e uma lei de 74 determinam a cobrança do seguro obrigatório para veículos automotores, mais conhecido como DPVAT. Para falar sobre este seguro, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Francisco Sena, especialista em direito securitário. Também vamos conversar com Dorival Alves de Souza, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Dorival, eu gostaria de começar explicando quem é que tem que pagar esse seguro. Vale para todo tipo de veículo? Todos os proprietários de veículo automotor em circulação no território nacional, ele é obrigado a efetuar o pagamento do seguro DPVAT. Lembrando que aquele seguro, aquele documento que vem junto ao IPVA, ele vai pagar o licenciamento do veículo. Para os proprietários de veículos de passeio, veículos de embaixada, vale para motocicletas, caminhões, ônibus. Então, todos nós que possuímos veículo automotor e circulando por todo o território nacional, ele tem a obrigação de pagar aquele seguro obrigatório DPVAT. Isso vale também para carros oficiais? Também, porque todo veículo, seja carro oficial, como também os de embaixadas. Doutor Sena, esse seguro é apenas para danos pessoais. Para danos materiais tem que ter outro tipo de seguro, não é mesmo? Sim, com certeza terá que ter outro dano. Esse daí é para danos pessoais mesmo, ou ressarcimentos que a pessoa possa vir ter em virtude do acidente. Se a pessoa quiser se precaver, ela vai necessitar contratar um seguro para se proteger dessas situações. São situações bem diferentes. São, com certeza. Cada vez mais pessoas têm recorrido ao DPVAT. A quantidade de indenizações pagas pelo seguro obrigatório em 2013 registrou um aumento de 25% em relação a 2012. Foram disponibilizados mais de 630 mil benefícios. Todo ano, ao pagar o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é preciso arcar também com licenciamento e com seguro obrigatório, mais conhecido como DPVAT. Criado em 1974, o seguro garante indenização por morte, invalidez permanente e despesas médicas para todos envolvidos em um acidente de trânsito, sejam pedestres, pessoas transportadas em outros veículos, passageiros do veículo causador do acidente e condutores. Mas se eles forem proprietários, o benefício vale apenas se o seguro obrigatório anual tiver sido pago. E é cada vez maior o número de pessoas que recorrem ao DPVAT. Em 2013 foram pagas mais de 630 mil indenizações, um aumento de 25% em relação a 2012. O valor ultrapassou 3,2 bilhões de reais. O crescimento do acionamento do DPVAT não necessariamente decorre do aumento no número de acidentes. Não há essa relação causal direta. Nós podemos atribuir sim, como acontece em outros programas e em outras assistências públicas, é que o brasileiro com certeza está mais consciente de que ao ter o evento acidente automobilístico ele pode acionar esse seguro. Um levantamento feito pela seguradora responsável pelo DPVAT aponta o perfil das vítimas de acidentes de trânsito. 76% são homens e 50% têm entre 18 e 34 anos. 60% dos benefícios foram pagos aos condutores, 22% para pedestres e 18% para passageiros dos veículos. O estudo mostra ainda que 71% das indenizações foram referentes a acidentes envolvendo motocicletas, embora esse tipo de veículo represente apenas 27% da frota nacional. Doutor Dorival, a gente viu na reportagem que as motocicletas são responsáveis pelo maior número de acidentes, embora sejam minoria. A que se deve isso? Olha, muitas das vezes essa vida profissional que os motoqueiros estão envolvidos, principalmente nesse desenvolvimento comercial, tipo de compromissos. Eles assumem compromissos, estão expostos por horário, por tempo, principalmente para entregas de encomendas. Isso é uma situação bastante grave, tem comprometido a saúde, a vida desses motoqueiros. E eles estão, queira ou não, expostos a todo tipo de acidente, seja por chuva,
o tempo, de modo geral, contribui e o risco ele está exposto aí. Desta forma, ele está contribuindo para um aumento bastante expressivo nos valores das indenizações. Desta forma, também, eu poderia até antecipar que o preço, o custo do seguro DPVAT para o motociclista, de um modo geral, ela é quase o dobro de um veículo de passeio. Já por causa do risco? Por causa do risco, porque o motoqueiro está exposto aí praticamente 24 horas. Um veículo não tanto quanto o do motociclista. Doutor Sena, e o que acontece com o proprietário do carro que não paga o DPVAT? O carro pode ser apreendido, a exemplo do que acontece com o IPVA? Com certeza. Se ele vier a se envolver num acidente e ele não tiver o seguro obrigatório pago, ele pode vir a ter o veículo apreendido. A lei prevê que ele não pode circular com o veículo se não tiver o seguro obrigatório pago. Isso independente dele se envolver em acidente? Se ele for parado numa blitz, por exemplo, ou não tem como checar nesses casos? Não tem como checar, porque quando ele for parar numa blitz, o guarda, o policial que parar ele, quando ele conferir, se ele perceber que não está, ele vai estar sim, ter cometido a infração e vir a poder ter o carro ser apreendido. E o fato do seguro não estar pago influencia de alguma forma, doutor Dorival, para o pagamento da indenização para as vítimas, por exemplo? Em primeiro momento, não. Independente se a pessoa, o condutor do veículo, o proprietário do veículo, tem envolvido em um acidente, esse não é a condição básica para o pagamento da indenização ao beneficiário em caso de um óbito, ou em caso de uma invalidez permanente, ou em caso de um reembolso de despesa médica hospitalar. Então, desta forma, nós não deparamos da necessidade, da obrigatoriedade de ter pago. Sim, é como o doutor Sena disse, existe um compromisso, existe uma fiscalização por parte das autoridades para levantar, para verificar se foi realmente efetuado o pagamento do seguro obrigatório DPVAT quando do licenciamento. No caso, o terceiro que se envolveu no acidente, ele realmente vai ter essa indenização. Já o condutor, né? Exato. O condutor, no caso... Bem lembrado, doutor Sena. No caso do condutor que está envolvido nesse acidente, ele não vai ter, se ele tiver com não tiver pago o seguro obrigatório, ele não vai ser indenizado. Ele exclusivamente, né, doutor Sena? Os demais, as vítimas, todos estarão contemplados, não é verdade? E é preciso o veículo ter sido identificado para a vítima receber ou a vítima recebe de qualquer forma se provar que teve o acidente? Independente. A lei ela não exige essa identificação do veículo. O seguro, ele vai ser, o terceiro, a pessoa que sofreu o acidente, ele vai ser indenizado de qualquer forma. E se o condutor do veículo ele não tiver habilitado, tem alguma diferença aí ou também não? Para a indenização do seguro DPVAT, não. Ele vai responder, ou seja, pela outra infração que ele está cometendo, mas não em face disso. É normal, lamentavelmente, as pessoas se evadirem do local do acidente. Não consegue identificar a placa e, desta forma, como bem colocado, doutor Sena, tem cobertura, o seguro está aí, é um seguro de cunho social. Ele está para repor prejuízos, para tirar aquela família de uma situação que, muitas das vezes, a perda de um ente querido pode abalar até alguns compromissos financeiros da família, né, doutor Sena? Doutor Sena, agora se o acidente envolve várias vítimas, essa indenização é paga a cada uma delas ou o valor é dividido? Como é que funciona na prática? Não, o valor é individual, ou seja, esse valor que pode chegar o máximo de 13.500 para indenização por morte, por invalidez, que o doutor já falou, doutor Dorival, e o ressarcimento de 2.700, mas se vier a se envolver, eles vão receber individualmente. Ou seja, não tem cotização, pegar o valor e dividir para as pessoas, não. Ele pode chegar à indenização até 2.700 ou até 3.500, conforme a situação que ele se envolver. É uma situação bastante, me perdoa, tá? É uma situação bastante importante que se deixa frisado, tá? Ao público de um modo geral, que a máfia do DPVAT é nesse momento que eles atuam. Eles vão garimpar as vítimas, os beneficiários, pessoas que envolverem em acidente. E muitas das vezes é normal nós depararmos no dia a dia essas pessoas que muitas das vezes aí, sem qualquer condição ou qualquer conhecimento, cai na mão desses atravessadores. Eles normalmente fazem o seguinte, imagina uma van, 10 pessoas, 10 óbitos, lamentavelmente 10 óbitos, 10 perdas de vidas ali naquele momento. Os atravessadores pegam R$13.500, dividem em 10 e dão indenização de R$1.350
para cada família e eles embolsam os R$135 mil. Então, muitas das vezes, é uma situação real que toda a sociedade, eu acho que na presença, nessa oportunidade aqui com o doutor Sena, com você, nós podemos e devemos alertar as pessoas que façam valer o seu direito, principalmente nesse momento de dor. E devemos evitar esses atravessadores. Só para deixar claro, então, doutor Sena, não precisa de intermediário nenhum, vai direto receber, né? Exatamente, é muito simples, a exigência é muito simples, a lei é muito simples, são 3 documentos, tem no próprio DUT, no documento do veículo que ele paga, exato, ele tem, especificando o que precisa para ele dar entrada, ele pode ir. Chamo só atenção nessas questões, o doutor fala quando os atravessadores. Às vezes a pessoa, na reportagem falou, que o cidadão está tendo mais conhecimento, e é importante que eles tenham conhecimento. O que a gente chama atenção numa situação é que é o seguinte, muitas das vezes a pessoa, muitas vezes ela não tem conhecimento de como dar entrada e às vezes ela se julga não ter esse conhecimento e vai buscar outras pessoas. Mas o que precisa ser dito é que, às vezes, a pessoa dá entrada nesse seguro e a seguradora, às vezes, não indeniza no valor que ele entende devido. Aí, muitas das vezes, chega o caso dele ter que contratar um profissional para buscar via judiciária se ele entender que não foi pago contentamente os valores. Mas aí já é outro papo. Aí já é outra história. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Dorival Alves de Souza, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal, e o advogado Francisco Sena, especialista em direito securitário. Eles conversam conosco sobre seguro obrigatório. A Lei 6.194, de 74, que dispõe sobre o seguro obrigatório, estabelece o que é necessário para o pagamento da indenização. A lei determina que o pagamento da indenização será feito mediante simples prova do acidente e do dano provocado, independente de existência de culpa, de resseguro e abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Doutor Sena, que tipo de prova é preciso apresentar? Tem que passar por uma perícia, por exemplo, ou não? Veja só, os documentos exigidos são simples. Exigem três documentos básicos, basicamente são esses os documentos. Documentos pessoais, comprovante de endereço, a conta em que será, e no caso do acidente em si, o boletim de ocorrência, que ele vai precisar, o laudo do Instituto Médico Legal e, muitas das vezes, se tiver uma situação em que não possa a pessoa ter o laudo, pode ter a possibilidade dele fazer uma declaração de não existência de laudo, para que ele possa, o processo dele continuar. E se for no caso de ressarcimento de despesas médicas, as situações já são bem mais simples para os documentos exigidos. Aí, o que tem que se levar? Para o ressarcimento médico, aí ele vai precisar exatamente do boletim de ocorrência e do relatório do boletim de ocorrência, do relatório médico e das despesas gastas comprovadamente para que ele possa ter o ressarcimento. Doutor Dorival, tem prazo para pedir essa indenização? Olha, existe uma prescrição de 3 anos. Sempre nós alertamos as pessoas para evitar, sempre de imediato, recorrer, pleitear os seus direitos. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Na realidade, é isso daí. E também existe prazo por parte da companhia seguradora a poder indenizar aquele devido sinistro. Os 3 anos de prescrição, mais 30 dias a companhia seguradora tem para poder fazer a indenização devida ou aos beneficiários, ou beneficiário em caso de morte, em caso de validez, a pessoa, ou o reembolso ali da despesa médica hospitalar, que acontece de forma imediata e dinâmica. E esse prazo começa a contar a partir do momento que a pessoa entra com o pedido na seguradora? A partir do momento que toda a documentação foi protocolada na companhia seguradora ou algum escritório de representação que presta esse serviço social. Nós temos, a nível nacional, todos os sindicatos dos corretores de seguros, temos corretores de seguros que realmente em seus escritórios presta este atendimento à sociedade, temos também atendimento hoje prestado pelas empresas de Correios e Telep, que atinge todo o território nacional. Doutor Sena, e esse valor pago pelo DPVAT? É cobrado de alguma forma do motorista, do condutor do carro que provocou o acidente? Existe a previsão. O terceiro, ele vai ser indenizado. Agora, existe a previsão legal de que o consórcio segurador, no caso, ele pode demandar contra o causador do acidente, o proprietário do veículo, para receber este valor. Que não é usual, né? Essa questão não acontece, mas tem essa previsão legal. Mas normalmente não? Não, na praticidade não acontece a ação de regresso ao causador de acidente, porque é um processo bastante dinâmico, o volume de ações são bastantes e acontece
no dia a dia de todo o processo, né? Agora, isso não exime o proprietário do veículo que provocou o acidente de ser responsabilizado por danos materiais. Aí é outro tipo de processo, né, doutor Sena? Aí já é outra coisa, mas ele poderá vir responder, sim, pelos danos que ele causou. Então, é isso que a gente recomenda. Hoje, com a frota, andar nesse trânsito difícil como está, a pessoa andar sem seguro. Seguro obrigatório, como o número de... Ele é o mínimo que a pessoa tem. O interessante é que ele tenha um outro seguro para que faça frente a essas intempéries que possam vir. Bom, e será que as pessoas sabem que têm direito à indenização em caso de acidente envolvendo veículos automotores? A equipe do Artigo 5º foi às ruas conferir. É o seguro DPVAT, né? Que todo mundo que tem veículo é obrigado a pagar. Sei que falam, mas a burocracia é tão grande que quando termina o cara não sabe nem a quem cobrar e nem burocracia. Eu tenho uma tia que já aconteceu isso e ela não correu atrás e ela tem um prejuízo disso até hoje. Eu acho que se 10% buscar é muito, cara. O Brasil, infelizmente, é assim. Falta informação, educação. Isso tem que chegar nas pessoas. Tem direito sim, só que muita gente não sabe, não está informado. Mas está sempre informando, a gente tem que procurar, tem a Defensoria Pública. Nós temos que procurar, porque direito tem. Falta informação para o pessoal, entendeu? Se o pessoal for bem informado, se tiver propagandas educativas na televisão ou panfletos, seja qualquer tipo de coisa, as pessoas vão estar sabendo e vão correr atrás de seus direitos. Doutor Dorival, a gente viu e as pessoas reclamando da falta de informação. Onde é que se pode buscar saber mais sobre o DPVAT? Na realidade, eu diria o seguinte, a seguradora líder tem feito uma campanha publicitária, alertando a população a respeito dos benefícios, dos seus direitos do seguro DPVAT. Os sindicatos também têm feito campanhas junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON, Polícia Militar, Polícia Civil, hospitais. Então, eles estão envolvidos nesse tipo de informação, alertando estas pessoas dos seus direitos. Desta forma, eu posso julgar que o crescimento da procura pelos seus direitos e do volume de indenização está num grau de maior esclarecimento a toda a população. Então, eu vejo, hoje nós temos aqui no Distrito Federal, como exemplo, o próprio ML já sabe do trabalho que são prestados. E, normalmente, os órgãos envolvidos ao seguro DPVAT, eles agem de forma gratuita. Não se cobra um centavo. Foi como o doutor Sena diz, não precisa de intermediário, mas nada impede que você possa, talvez, motivo de uma dor, a perda de um ente querido, você não quer envolver mais com aquela papelada, mas você pode procurar o Sindicato dos Corretores de Seguros, você pode procurar a PROCON, Polícia Militar, todos, e eles vão encaminhar, prestar uma orientação básica para que ele possa, o beneficiário ou a vítima, recorrer e ter como o seu direito reconhecido. Esta é a praticidade, é a realidade que acontece no dia a dia hoje no nosso país. Doutor Sena, então quer dizer que é mais simples do que a gente imagina, não é tão burocrático como disse o outro entrevistado? Não. Na entrevista é muito interessante eles falar que é muito burocrático. O que falta é igual o doutor Dorival está falando, é maior esclarecimento. Na outra reportagem anterior as pessoas tinham falado, falta só esclarecimento para a população. É simples, a lei traz requisitos mínimos para a pessoa. Boletim de ocorrência, igual nós já falamos no passado. O laudo do Instituto Médico Legal, algumas situações, ressarcimento das despesas. Então, é muito simples. É igual o doutor falou, você leva isso aí. Se, por um acaso, aí ele não vier a ter esse ressarcimento, aí ele tem os meios de buscar isso via judicial. Mas, normalmente, não se precisa. Se você dá a entrada lá, é muito rápido, realmente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar uma situação bem clara, tá? A pessoa aconteceu o acidente, se envolveu no acidente, ele imediatamente procure o Sindicato dos Corretores, evite ali naquele momento de dor o atravessador. São pessoas especializadas, entre aspas, em criar dificultadores, porque ele sabe da facilidade. E muitas das vezes, ele sabe que a seguradora indeniza no prazo máximo de 30 dias. Ele busca a via judicial, amarrotando todo o judiciário para se decidir o que pode ser resolvido ali de uma forma tranquila e o judiciário tendo que se criar mutirões em todo o país, em todo o território nacional. O que
que é feito com o valor arrecadado pelo DPVAT? Ele é usado apenas para pagamento das indenizações ou também serve, por exemplo, para campanhas, como o senhor falou? A seguradora dos 100% fica apenas com 50% desta arrecadação para assumir 100% da sinistralidade. Então, ela recebe 50% e paga 100% de todo o sinistro. Enquanto que o Sistema de Saúde Nacional recebe 45% e não tem nenhuma participação. O Denatran recebe 5%. E compete ao Denatran também compartilhar junto à seguradora nas campanhas publicitárias, com o objetivo de despertar no público, na comunidade de modo geral, o seu direito para poder resgatar, para poder receber o reembolso, a indenização do seguro obrigatório DPVAT. Doutor Sena, só para a gente dar um exemplo prático aqui de quem tem direito a receber essa indenização. Se a pessoa, por exemplo, é atropelada na rua ou está descendo de um ônibus, o ônibus arranca com ela e ela cai, isso vale a indenização também? Como é que funciona na prática? No exemplo que você muito bem deu, que é da pessoa estar no ônibus, eu vi recentemente uma decisão do STJ falando exatamente isso. Uma pessoa que ela estava no ônibus, chegou no ponto de ônibus, ela foi descer e teve um acidente. Em outra situação, ela poderia achar que isso aí foi uma fatalidade, aconteceu, ir para casa e comprar os medicamentos e cuidar. Esse caso aí é um caso que foi reconhecido pela Justiça como um caso de indenização a ser paga pelo seguro obrigatório. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês qual é a dica para quem passa por um tipo de situação como essa. Doutor Sena. A primeira dica é, primeiro, se pudesse voltar um pouquinho, é dirigir com cuidado para que você não se envolva em acidente. Posteriormente a isso, pagando o seguro DPVAT, que é uma questão já obrigatória, que nós já falamos aqui, a contribuição mínima, né, que o doutor aqui falou, o doutor Dorival, é ter um seguro para que se proteja dessa situação. E aí, no caso, como vítima, se ele vier a socorrer, é buscar a indenização do seguro DPVAT no primeiro momento, depois buscar se possível, uma composição, porque às vezes a gente vê as pessoas discutindo no trânsito por muito pouco, que basta uma conversa, às vezes resolve, e se não resolver dessa forma, aí sim, depois de receber o seguro DPVAT, se não for o caso, aí buscar o Poder Judiciário para resolver as contendas, nunca pelas vias de fato, por favor. Doutor Dorival, para o senhor. Busque valer o seu direito, busque você mesmo, ou através de uma pessoa amiga, seja ela parente, pode ser até um colega advogado, para que procure a companhia seguradora, para que procure o sindicato dos corretores de seguros ou procure um profissional corretor de seguro. Nós temos hoje no país mais de 60 mil pontos, que são os profissionais corretores de seguros, para poder dar um aviso de sinistro, para comunicar ou ele buscar a orientação. Nós temos hoje, através da internet, o site do seguro DPVAT. Hoje nós temos uma facilidade imensa para que as pessoas possam requerer o seu direito. Eu também gostaria de alertar que evite o atravessador, e evite aquela pessoa que está criando um dificultador, evite a funerária que está ali trocando o seu velório, trocando naquele momento de dor através de uma procuração. Se você não tem um profissional corretor de seguros, se você não tem a quem recorrer, você tem na sua cidade uma agência ou um posto de atendimento dos Correios e Telégrafo. É ali. Não deixe que pessoas levem um pouco daquele dinheiro que poderia ou pode fazer frente a uma despesa imediata ali do dia a dia. Então, a nossa mensagem é que seguro obrigatório DPVAT é simples, é fácil de se receber e tem agilidade. Evite o máximo a via judicial. Se amanhã a seguradora, como bem disse ao doutor Sena, se a seguradora declinar, não pagar ou tiver alguma coisa mal esclarecida, sim, vá ao judiciário. Porque vamos evitar esses mutirões do seguro obrigatório DPVAT. Isso sem pagar nada. Para recorrer, sem pagar, lembrando, bem lembrado, todo atendimento ao seguro obrigatório DPVAT é gratuito. A nossa população hoje está buscando e está se esclarecendo através dos meios de comunicação. E parabéns a vocês, porque têm contribuído para esclarecer a sociedade, para fazer valer o seu direito devido. Bom, e as dicas estão aí. Nós chegamos ao final agora de mais um Artigo 5º. Doutor Dorival, doutor Sena, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.